Olá pessoal, professora Shelly de Artes falando, e vamos aí dar continuidade nos nossos estudos a respeito da arte, em especial da arte contemporânea, né, que é uma das matérias que mais cai no Enem, e é muito importante que você tenha conhecimento desses movimentos artísticos da arte contemporânea, para que você mande bem no Enem lá, tá bom? Então vamos ver aqui. Hoje nós vamos estudar sobre o expressionismo abstrato, tá? Vamos compreender aí sobre este movimento. O expressionismo abstrato também é chamado de Escola de Nova York, corresponde a um movimento de vanguarda artística. Ele surgiu nos Estados Unidos e Nova York na década de 40. Esse movimento uniu aspectos de vanguarda expressionista alemã e da corrente abstracionista, criando desta maneira uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo, tá? Então vamos entender. Aqui eu coloquei um exemplo, coloquei uma obra do Jackson Pollock. Jackson Pollock, em relação ao expressionismo abstrato, é um dos principais artistas que se destacam desse movimento, tá? A gente pode ver aqui uma obra dele numa exposição de arte, né? No Museu de Arte Moderna em Nova York, nos Estados Unidos. E aí a gente já tem um exemplo de como que são as obras dentro do movimento do expressionismo abstrato. Então, aqui temos uma tela muito grande, com vários aí, a tinta, né? Muito espalhada, com alguns movimentos assim circulares, com várias tonalidades de cores. E aí a gente vai perceber, vai ver mais para frente como é que o Jackson Pollock pintava as suas obras de uma maneira muito peculiar, muito dele, muito própria, que ele criou, né, para se fazer as obras de arte dele. Então, o expressionismo abstrato tem origem no período denominado de pós-guerra, né, após a Segunda Guerra Mundial, numa época conturbada de afirmação de valores, né? Então, é o contexto histórico, né, de quando surgiu esse movimento. O expressionismo abstrato e a arte verdadeiramente estadunidense, né, dos Estados Unidos, surge para oferecer um novo enfoque artístico-cultural, sobretudo nos aspectos contra o sistema formal da pintura. Ó, contra o sistema formal da pintura. Então, ele já veio para poder romper aí com algumas formas tradicionais de pintura, né, que estava até então acostumados a ser daquela forma. Então ele veio para romper aí, para se criar uma nova maneira de se fazer a arte, de se pintar, de criar as suas obras, tá bom? O movimento atingiu influência mundial e nesse momento, né, naquela época, Nova York passa a ser um dos mais importantes centros de arte do mundo, até que então era a França, né, porque até o momento era a França, né, a França era um país que tinha referência da questão artística. Então, a partir desse momento aqui, né, foi um dos movimentos que teve mais enfoque, mais destaque lá nos Estados Unidos, tá bom? O termo expressionismo abstrato já tinha sido usado na década para identificar pinturas dos artistas russos, né, que ele nasceu em 66 e 44, porém mais tarde foi utilizado pelo escritor, filósofo e crítico estadunidense Harold Rosenberg. O termo apareceu em seu artigo Artistas Americanos do Action Paint. A gente vai ver depois o que é esse Action Paint aqui, publicado em 52 no jornal Art News. Foi assim que muitos artistas dessa corrente inovadora romperam com a arte tradicional de cavalete, aquela arte lá que fica exposta, né, com cavalete ali, para as pessoas irem passando e irem vendo as obras expostas dessa forma. Foram colocadas na criação artística, nas emoções e nas expressões humanas, tal qual Jackson Pollock, um dos maiores representantes do expressionismo abstrato norte-americano. Então, ele já veio aí, já criando uma nova forma de se pintar, e não mais colocando em cavaletes, né, que é aquele suporte que se coloca os quadros para poder serem expostos, agora de uma forma muito diferenciada.
Pallock trabalhava com uma técnica que ficou conhecida como action paint, ou seja, pintura em ação. Ele colocava imensas telas no chão e sem objetivo prévio, e com movimentos bruscos do pincel ou outros objetos, como talheres, varas, areia, etc. A tinta era balançada na tela, privilegiando assim a espontaneidade artística. Então aqui eu coloquei uma foto registrando esse momento aí de criação do artista Jackson Pollock, como que ele criava as telas dele, né? As obras de arte. Ele colocava a tela no chão e ali ele mergulhava o pincel no pote de tinta e já ia respingando esse pincel, ou então usava outros materiais, né? Como eu coloquei para vocês, talheres, varas, outros materiais para poder aquilo expressar ali a tinta naquela tela. As telas geralmente eram telas bem grandes, tá? E ali ele até pisando em cima da tela, né, um pouquinho para poder ele alcançar a dimensão da tela, que ela era uma tela muito grande. Então essa foi uma técnica que ele desenvolveu para criar suas obras. Uma coisa muito como o próprio nome fala, expressiva, né? A forma dele se expressar ali, pintando o seu quadro, porém de maneira abstrata, porque ele não tinha uma intencionalidade, criar um significado para aquilo, né? Que é muito dentro do que a gente vê no abstrato. É uma coisa muito subjetiva, cada pessoa vai olhar a obra e vai interpretar de uma maneira, né? Então ele pegava aquele pincel e ia jogando, respingando, e fazia movimentos circulares, e o jeito que ficava era aquilo que dava como a obra acabada no final, né? Aqui tem vários potes de tinta aqui, em geral eram tintas de cores pretas, né? Mas ele utilizava também outras cores, e ele aí respingando, aí jogando, os movimentos que ele fazia, o jeito que a tinta batia na tela, era aquilo lá que ficava, né? Uma forma dele estar expressando aí, criando a sua obra. A partir dessa relação corporal do artista com a pintura, essas obras gestualísticas, né, aquela maneira de estar jogando a tinta com o braço e tudo, né, a arte performática, na maneira dele usar ali o pincel e a tinta, dependia completamente dos movimentos e atuação do ator. Então, aqui é mais uma foto, né, aqui o quadro bem grande, acabava que às vezes pisava um pouco para poder ter o alcance maior da obra, ou ele ajoelhava para poder preencher os espaços onde não foram preenchidos. Então era uma coisa que dependia muito do corpo dele também, né, porque ele fazia os movimentos, o jeito que ele jogava o pincel, o jeito que a tinta batia, o jeito que ele criava as obras de arte, a performance corporal dele, né, o desenvolvimento corporal dele ali, tinha essa característica também dentro das suas obras, tá? Para criar as suas obras. Outro estilo utilizado por alguns artistas dessa corrente foi chamada de color field painting, ou seja, pintura no campo de cor. Ao contrário do action paint, né, que foi aquela técnica que o Jackson Pollock inventou, ele privilegiava a objetividade das cores nas telas, ao utilizar padrões geométricos mais simples. Um dos maiores representantes desse estilo foi o pintor estadunidense, nascido na Letônia, Mark Rothko. Então, aqui a gente pode perceber figuras geométricas mais simples. A gente está vendo o quê? Vários retângulos aqui, né? Alguns retângulos, porém, objetividade das cores. Então, a gente pode perceber, né? Uma parte pintada toda de laranja, uma parte pintada toda de amarelo, objetivo. A prioridade aqui não era a questão gestualística, né, que o Jackson Pollock fazia, né, de movimentar o pincel e dar vários efeitos ali, do jeito que a tinta caía na sua tela. Não, aqui figuras geométricas simples e ali enfatizando as cores, então cores vibrantes, para dar um destaque, né, e formando alguns efeitos, né,
como é essa obra aqui que a gente vê, parte amarela, parte a laranja, e aqui intercalando o laranja e o amarelo. Objetividade das cores, tá? Então, as características desse movimento do expressionismo abstrato. Influência do existencialismo, ou seja, o artista como um indivíduo, né? E da psicanálise, ou seja, a ação, a expressão, a psicanálise, a forma que ele usava para poder se expressar por meio ali da pintura, tá? A ação, a expressão. Influência das vanguardas artísticas europeias. Nós já estudamos sobre as vanguardas europeias há um tempo atrás, né? O surrealismo, que abordava muitas obras de artes do campo do imaginário. O cubismo, que utilizava muitas formas geométricas, né? O futurismo aí, que tinha certo movimento nas obras também, né? Então, tem influência aí desses movimentos das vanguardas europeias, tá? O expressionismo abstrato. Até porque na própria vanguarda europeia também existe o expressionismo, né? Porém, não é o expressionismo abstrato, é de uma outra forma. Um quadro muito famoso do expressionismo dentro das vanguardas europeias é aquele O Grito, né? Que ele expressa ali um horror, parece, né? Que a figura está espantada, está assustada com alguma coisa, então expressando ali um sentimento, uma emoção naquela obra, tá? Rompimento com a pintura tradicional, com certeza, né? Nada de realismo, lá do Renascimento, Barroco, nada disso. Rompeu com o tradicional e criou outra forma de pintar. Liberdade artística, subjetivismo, né? Interpretação individual de cada um, improvisação, espontaneidade, tá? Subconsciente e pintura automática, que é aquele action paint, né? Que o Pollock fazia muito para poder pintar, né? Que é o gestualismo, né? Os gestos, né? O gesto de pintar como maneira de se expressar artisticamente. Então, a maneira que ele expressava com o seu corpo, com os seus gestos ali, com o braço, com o pincel, o jeito que ele jogava tinta, ele estava se expressando ali dessa forma abstrata, mas estava se expressando, tá? O uso de formas geométricas, linhas e cores, tá? Então, são as características do expressionismo abstrato. Então, aí algumas obras e alguns artistas também, né? O Herschel Gorky, a gente pode perceber também uma obra que tem várias cores, várias linhas e também várias formas geométricas, né? Que foi o que a gente viu nas características do expressionismo abstrato, tá? Bem diferenciado também, tá vendo? Círculos, a gente pode ver triângulos, pode ver quadrados, e tudo as formas entrando uma dentro da outra, se misturando, muitas cores diferenciadas, tá? No fundo branco. Bom, é um exemplo. Outro artista também, que é o Adolphe Gottlieb, né? Um nome difícil para se falar, mas ele também, olha só, formas geométricas, losangos, várias cores, dentro de quadrados, dentro de retângulos, o branco ali para dar uma certa luminosidade, né? Um certo brilho ali naquele ponto em específico da obra que ele foi criando. Então a gente pode ver também aqui, parece que são formatos de olhos também, né? Uma coisa assim bem abstrata, quase que o do surrealismo, né, que a gente estudou anteriormente. Então, é um tipo também de exemplo de expressionismo abstrato. Outro também, que é o William de Kooning. A foto dele aqui, né, com o seu quadro aqui também, e vários potes aqui de tinta, e aqui a gente vê uma das obras dele. Também com muita liberdade para poder se expressar, né? A gente vê várias cores, várias linhas nas obras, algumas figuras geométricas misturadas com mais quadradas, outras mais redondas. Então, a gente vê uma mistura de vários elementos na obra dele. Outra obra, que é do Philip Guston. A gente olha assim de primeiro momento, a gente não entende muito bem a imagem, mas isso daqui, imagina que é uma cabeça olhando assim, e aqui é um grande olho, né? Estão conseguindo perceber? Que é como se fosse uma cabeça olhando assim, e o olho bem grande,
Aqui parece que é uma garrafa, tem um pincel aqui sujo de tinta, aqui vermelha, uma luz aqui, esse olho observando algo aí nessa garrafa, parece, né? Igual eu falei, a arte do expressionismo abstrato, ele é muito subjetivo. O que você está enxergando aqui, né? Qual que é a leitura que você faz dessa imagem? É algo muito subjetivo, é algo muito pessoal. Cada um vai dar uma interpretação para aquele tipo de obra, tá? Então, parece que é um rosto e um olho bem grande, né? E é um olho só, como se fosse um olho central, assim, né? Um olho central aqui nessa figura. E aqui, por último, do Clyfford Still, né? Também, aqui a gente já pode perceber que não tem figura geométrica nas obras dele. Já tem mais a questão do realce das cores mesmo, né? Então, várias tonalidades de cor aqui, um vinho, um laranja, um marrom, alguns pontinhos brancos aqui na obra, uma coisa muito sutil ali do amarelo. Então, já realça mais a objetividade das cores. Lembra que nós vimos como característica do expressionismo abstrato? Então, cada artista vai trabalhar à sua maneira, com muita liberdade, sem pretensão de dar um significado para aquela obra, porque o significado é subjetivo, é aquilo que a pessoa olha e interpreta o que é para ela, né, como significado dessa obra. Tá bom, pessoal? Então é isso, nós aprendemos mais um movimento da arte contemporânea, alguns artistas importantes, relevantes dentro do expressionismo abstrato, principalmente o Jackson Pollock, e já teve questões de Enem, de anos anteriores, que citou o Jackson Pollock e a forma dele criar ali as suas obras. Então, foi um artista que teve grande relevância dentro desse movimento do expressionismo abstrato, da área artística. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.